3. Os fenômenos do caminho. A dissolução da consciência. O encontro da consciência individual, estreitamente delimitada, mas de intensa clareza, com a tremenda extensão do inconsciente coletivo representa um perigo, pois o inconsciente tem um efeito dissolvente sobre a consciência. Segundo os ensinamentos do Huiming-ji, este efeito pertence aos fenômenos peculiares da yoga chinesa. Nesse livro lê-se, cada pensamento parcial ganha uma configuração, tornando-se visível pela forma e pela cor. A força total da alma desdobra seus traços. A ilustração que aparece no livro representa um sábio mergulhado na contemplação, a cabeça circundada de chamas, e delas saem 5 formas humanas que por sua vez se dividem em 25 formas menores. Tratar-se-ia de um processo esquizofrênico se isso fosse uma situação permanente. Daí a advertência do Huiming-ji, as formas que se configuram através do fogo do espírito são formas de cores vazias. A luz da essência brilha de volta ao originário, que é o verdadeiro. Podemos então compreender por que se recorre ao círculo protetor. Este deve impedir a efluxão, protegendo a unidade da consciência contra a fragmentação provocada pelo inconsciente. A concepção chinesa busca diminuir o efeito dissolvente do inconsciente, descrevendo as configurações do inconsciente, ou pensamentos parciais como cores e formas vazias e, deste modo, as despotencia. Tal pensamento atravessa todo o budismo, especialmente o Mahayana, e se intensifica nas instruções aos mortos do Bardo Tondou, livro tibetano dos mortos, esclarecendo que os deuses benévolos ou malévolos também são ilusões a serem superadas. Estabelecer a verdade ou falsidade metafísica deste pensamento não é, obviamente, da competência do psicólogo. Etapas de meditação, as rememorações de encarnações anteriores. Primeira etapa de meditação: concentração da luz. Segunda etapa de meditação: começo do renascimento no espaço da força. Terceira etapa de meditação: liberação do corpo-espírito para uma existência autônoma. Quarta etapa de meditação: o centro em meio às circunstâncias. Esta deve contentar-se em determinar na medida do possível sua atuação psíquica. Não deve, portanto, preocupar-se em saber se a figura considerada é ou não uma ilusão transcendental. Isto já é um campo de decisão da fé e não da ciência. De qualquer modo, movemo-nos num domínio que, por muito tempo, foi considerado como algo alheio ao campo científico, sendo por isso considerado uma total ilusão. No entanto, não há nada que justifique cientificamente uma tal posição, dado que a substancialidade destas coisas não constitui um problema científico, essa substancialidade ultrapassa as possibilidades de percepção e do julgamento humanos, não sendo passível de qualquer tipo de prova. Para o psicólogo, não se trata pois da substância destes complexos, mas sim da experiência psíquica. Não há dúvida de que esses conteúdos psíquicos podem ser experimentados, e sua autonomia é indubitável. Certos sistemas psíquicos parciais
manifestam-se espontaneamente em estados de êxtase, despertando efeitos e impressões muito intensos. No caso de uma perturbação mental, eles podem ser fixados sob a forma de ideias delirantes e alucinações, que destroem a unidade da personalidade. O psiquiatra tem a tendência de acreditar em toxinas ou coisas parecidas, como sendo os motivos determinantes da esquizofrenia, cisão da mente, na psicose, desatendendo aos conteúdos psíquicos, nas perturbações psicogênicas como a histeria, as neuroses compulsivas, etc., em relação às quais é impossível invocar os efeitos de toxinas ou a degeneração das células. A cisão espontânea dos complexos é comparada, por exemplo, aos estados de sonambulismo. Para Freud, essa cisão poderia ser explicada pela sexualidade reprimida. Tal explicação, porém, não é válida em todos os casos, porquanto a cisão pode desenvolver-se a partir de conteúdos espontâneos do inconsciente, que a consciência não pôde assimilar. Nestes casos, a hipótese da repressão não é adequada. Ainda mais, sua autonomia pode ser estudada na vida cotidiana, nos afetos que, contra a nossa vontade e apesar das enérgicas tentativas de bloqueá-los, dominam o eu, mantendo-o sob o seu domínio. Não é, pois, de admirar-se que o primitivo veja nesses casos um estado de possessão ou de perda da alma. Na linguagem comum dizemos, não sei o que hoje tomou conta dele, ou, ele parece estar possuído pelo demônio, ou ainda, ele está fora de si, etc. No âmbito da prática legal, nas situações passionais, de afetos, é atribuída à pessoa envolvida apenas uma responsabilidade parcial. Os conteúdos anímicos autônomos fazem parte, portanto, de nossa experiência habitual, e têm uma ação desintegradora sobre a consciência. Além dos afetos comuns e bastante conhecidos, há situações afetivas mais sutis e complexas, que não podem ser descritas como as que até aqui foram assinaladas. Trata-se de sistemas anímicos parciais, tanto mais complicados quanto mais seu caráter se aproxima de uma personalidade, como elementos constituintes que são de uma personalidade psíquica, por isso mesmo devem ter um caráter marcante de personalidade. Tais sistemas parciais são encontrados, em particular, nas doenças mentais, em casos de cisão da personalidade, dupla personalidade, sendo muito comuns nos fenômenos de mediunidade e também nos fenômenos religiosos. Muitos dentre os primeiros deuses passaram de pessoas a ideias personificadas e, finalmente, a ideias abstratas. Os conteúdos do inconsciente ativado aparecem primeiro como projeção sobre o mundo externo e, no decurso do desenvolvimento espiritual, são gradualmente assimilados pela consciência e transformados em ideias conscientes, perdendo seu caráter originário autônomo e pessoal. Como sabemos, alguns dos velhos deuses tornarão-se, mediante a astrologia, meras qualidades, marcial, jovial, saturnino, erótico, lógico, lunático, etc. As instruções do bardo Todou permitem-nos compreender, particularmente, como é grande o perigo de que a consciência seja dissolvida por essas figuras
sempre. De novo, o morto e advertido para que não as tome pela verdade, confundindo sua aparência enganosa com a pura luz branca do Dharmakaya, o divino corpo da verdade. Isso significa que não deve projetar luz única da consciência mais alta em figuras concretizadas, de modo a dissolvê-la numa multiplicidade de sistemas parciais autônomos. Se não houvesse um tal perigo e se os sistemas parciais não representassem a ameaça de tendências autônomas e desintegradoras, seriam inúteis essas instruções repetidas. Para a alma politeísta e simples do homem oriental, tais instruções significariam quase que o mesmo que a advertência feita ao cristão, no sentido de não ofuscar-se com a ilusão de um Deus pessoal, para não falar na Trindade e nos inúmeros anjos e santos. As tendências à dissociação caracterizam a psique humana e são inerentes a ela. Sem isto, os sistemas psíquicos parciais nunca as teriam cindido, ou melhor, não teriam gerado espíritos ou deuses. A dessacralização de nossa época tão profana é devida ao nosso desconhecimento da psique inconsciente, e ao culto exclusivo da consciência. Nossa verdadeira religião é o monoteísmo da consciência, uma possessão da consciência, que ocasiona uma negação fanática da existência de sistemas parciais autônomos. Mas diferimos dos ensinamentos da yoga budista pelo fato de negarmos até mesmo a possibilidade de experimentar os mencionados sistemas parciais. Isto representa um grande perigo psíquico, pois os sistemas parciais se comportam como quaisquer outros conteúdos reprimidos, induzem forçosamente a atitudes falsas, uma vez que os elementos reprimidos reaparecem na consciência sob uma forma inadequada. Tal fato, evidente nos casos de neuroses, também o é no campo dos fenômenos psíquicos de caráter coletivo. Nosso tempo incorreu num erro fatal, admitindo que os fatos religiosos podem ser criticados intelectualmente. Pensa-se, por exemplo, com Laplace, que Deus é uma hipótese suscetível de um enfoque intelectual, isto é, que pode ser afirmada ou negada. Esquecemos assim completamente que o motivo pelo qual a humanidade crê no daimon, nada tem a ver com fatores externos, mas se apoia na percepção ingênua e de poderosa atração interna dos sistemas parciais autônomos. Esse efeito não é eliminado mediante o nome com que é criticado, ou pelo fato de ser considerado falso. O efeito é coletivo e sempre presente, os sistemas autônomos estão constantemente em ação, pois a estrutura fundamental do inconsciente não é afetada pelas oscilações de uma consciência efêmera. Se negarmos a existência dos sistemas parciais, julgando ser possível superá-los por uma simples crítica do nome, o efeito dos mesmos nem por isso cessará, embora não possamos mais compreendê-los, a consciência também não conseguirá mais assimilá-los. Eles tornar-se-ão um fator inexplicável da perturbação, que atribuímos a algo fora de nós mesmos. A projeção dos sistemas parciais cria uma situação perigosa, uma vez que os efeitos perturbadores são imputados a uma vontade pervertida e externa que, por força, é a de nosso vizinho, de Valtteri Coté de la Rivière. Isto desencadeia alucinações coletivas, incidentes de guerra,
revoluções, em resumo, psicoses destruidoras de massa. A loucura é uma possessão por um conteúdo inconsciente que, como tal, não é assimilado pela consciência, nem poderia sê-lo, uma vez que se nega tal tipo de conteúdo. A expressão desta situação, em termos religiosos, seria: o homem perdeu o temor de Deus e pensa que tudo pode ser julgado de acordo com medidas humanas. Esta híbris, que corresponde a uma estreiteza de consciência, é o caminho mais curto para o asilo de loucos. O europeu culto deve simpatizar com estas palavras do Wei Ming-ji: as imagens que se configuram pelo fogo do espírito não são mais do que cores e formas vazias. Isto soa muito a europeu, e parece adequar-se à nossa razão. Congratulamo-nos por haver atingido um tal grau de clareza, deixando para trás todos esses deuses fantasmagóricos. Abandonamos, no entanto, apenas os espectros verbais, não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos tão possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos, como se estes fossem deuses. Atualmente eles são chamados fobias, obsessões, e assim por diante, numa palavra, sintomas neuróticos. Os deuses tornarão-se doenças. Zeus não governa mais o Olimpo, mas o plexo solar e produz espécimes curiosos que visitam o consultório médico, também perturba os miolos dos políticos e jornalistas, que desencadeiam pelo mundo verdadeiras epidemias psíquicas. Por isso, é melhor para o homem ocidental não pensar que compreende, desde o início, tudo ou quase tudo acerca da visão penetrante dos sábios orientais, pois, como já dissemos, poderia tratar-se do meio correto nas mãos do homem errado. Em lugar de convencer-se de que o daimon é uma ilusão, ele deveria experimentar novamente a realidade desta ilusão. Deveria aprender a reconhecer essas forças psíquicas, e não esperar que seus humors, estados nervosos e ideias obsessivas provem de um modo penoso que ele não é o único senhor em sua própria casa. As tendências dissociativas são verdadeiras personalidades psíquicas, de realidade relativa. São reais quando negadas, passando então a ser projetadas. Relativamente reais quando associadas ao campo da consciência ou, em termos religiosos, quando existe um culto, são no entanto irreais, na medida em que a consciência se destaca de seus conteúdos. Este último estágio só é alcançado quando a vida foi vivida de um modo completo e com tal devoção, que já não resta qualquer obrigação vital imprescindível e também já não há desejo que não possa ser sacrificado, para a obtenção do íntimo desapego do mundo. Em relação a isto, é inútil tentar mentir a si mesmo. Somos possuídos por tudo aquilo a que nos apegamos, e quando somos possuídos, algo mais forte do que nós nos possui. Em verdade vos digo, que daí não saireis até haver pugado a última moeda. Não é de todo indiferente chamar-se a alguma coisa de mania, ou de Deus. Submeter-se a uma mania é reprovável e indigno, mas servir a um Deus é extremamente significativo e promissor, por tratar-se de um ato de submissão a um poder mais alto, invisível e espiritual.
A personificação permite-nos reconhecer a realidade relativa dos sistemas parciais autônomos, tornando possível sua assimilação, e também despotencializando as forças selvagens da vida. Lá onde Deus não é reconhecido aparece a mania egocêntrica. E desta provém a doença. A yoga estabelece o reconhecimento dos deuses como algo de óbvio. Seu ensinamento secreto é endereçado apenas àqueles cuja consciência luta por desembaraçar-se das forças selvagens da vida, a fim de aceder à última e indivisível unidade, o centro do vazio, onde habita o Deus da vitalidade e do vazio extremos, tal como diz o nosso texto. Ouvir tal coisa é difícil de ser alcançado em milhares de íons. Certamente, o véu de Maia não pode ser erguido mediante uma simples decisão racional, mas requer uma preparação profunda e penosa, dever-se apagar rigorosamente todas as dívidas que se tiver para com vida. Enquanto houver qualquer apego ou cupiditas, o véu não pode ser erguido e não atingiremos a altura de uma consciência livre de conteúdos e de ilusões. Nenhuma habilidade ou fraude poderá suscitá-la magicamente. Trata-se de um ideal que só se cumprirá plenamente na morte. Antes disso, sempre haverá figuras reais ou relativamente reais do inconsciente.